Olá para o pessoal do canal, como eu comentei semana passada, toda semana um vídeo novo, tá? Agora vai que vai. Hoje o tema é um pouco diferente. Deixa eu colocar o outro fone de ouvido aqui primeiro, para não precisar segurar, né? Isso aqui, tá? Então vamos lá, o tema é um pouco diferente. Vamos falar sobre recálculos de fundações. Eu vou comentar de um estudo de caso de uma obra no Guarujá, que há muito tempo atrás nós fizemos um laudo, eu e o Gabriel Oliveira. Era um condomínio de casas, super bonitinho, parecendo meio italiano, que a gente apelidou de Vila dos Chaves. Ok? Então vamos lá. Eu não sou exímio conhecedor de solos. Tá? Então eu vou explicar, para vocês poderem entender o comportamento dos solos, principalmente o argiloso, com base nas publicações do livro Ao Pé do Muro, que a doutora Maria Noronha traduziu junto com o Falcão Bauer e um outro engenheiro do Senai. Tá, ok? Então, eu sei que ela traduziu porque eu conheço as palavrinhas dela. Ela sabia muito bem o francês. Então, vamos lá. Então, os recalques das fundações são causas muito frequentes de rachaduras e outras lesões em prédios. É fato. Para o efeito dos presentes estudos de lesões, as fundações podem ser divididas em três tipos. Primeiro, fundações contínuas, fundações isoladas e fundações rasas e profundas. Tá? Vamos falar da sapata, porque o estudo de caso é sapata. Então, sapata corrida, em concreto, ou de alvenaria. Tá? Sapata é sujeita à ação de uma carga distribuída linearmente, da sapata corrida. A atuação de pequenas cargas, assim, no sobrado, uma casa térrea, até uns 3 andares no máximo. Pode ser de concreto simples, não armado, pode ser armado, pode ser alvenarias de tijolos comuns de barro, ou alvenarias de mão, argamassado ou não. É importante conhecer esse tipo de alicerce, porque assim, vocês vão pegar na vida a casa velha, mas vão pegar. Se eu peguei, vocês vão pegar um dia para fazer um estudo de recalque, né? Ou aqui em São Paulo, ou no interior, vocês vão pegar um caso como esse e eu vou explicar para vocês nesse caso de sobrados. Então, os alicerces, que são blocos corridos, são utilizados nas construções pequenas de residências e suportam as cargas provenientes das paredes. Essas figuras é de uma publicação do professor Borges. Tá? Procura lá, ele deu aula no Mackenzie de construções de edifícios, nos anos acho que 80, 90, se não me engano. Tá? Bem antes que eu, quando dei aula de construção de edifícios lá. Então você tem aqui, no caso, né, uma fundação de tijolos, com uma cinta corrida, para poder dar um reforço de distribuição de cargas. Você tem de pedra, né, encaixadinha assim, com argamassa. Você tem de tijolos e concreto ciclópico, que são rochas com pedras e um pouco de argamassas lançados, né, ou simplesmente com uma forma também tendo esse formato. Geralmente são bem mais largos esse tipo de sapata, ou em construções bem mais antigas. Você vai lá no interiorzão lá do Rio Grande do Sul, tal, você tem umas construções assim, na época da colonização pelos italianos. Na Itália tem muitos assim que eu vi bastante lá. Tá? É uma coisa muito linda. E as brocas, né? Então, assim, geralmente, quando o solo é um pouquinho ruinzinho, o pessoal faz a sapata corrida e uma broca, que vai até uns 60 centímetros de profundidade, que vai ser necessário para apoiar o baldrame sobre as brocas, né? Quando você encontra um solo firme, que é uma publicação, casa número 1 da ABCP, vocês podem descer pelo site. E vão aprender de onde vem essa figurinha e lá explica direitinho, tá bom? Então, aqui é um exemplo, um baldrame, que também distribui carga linear, e brocas armadas, né? Tá bom? Vamos lá, mas como é que a gente aprende lá na faculdade, né? Pelo menos o que eu lembro, né? de mecânicas dos solos e fundações. Antes de qualquer coisa, de você dimensionar uma fundação, você tem que entender o solo, né? Então, essas figurinhas aqui, todo esse conceito teórico é do livro Ao Pé do Muro. Então vamos lá. Então você tem o solo, né? Eu quero um terreno lindo que eu quero construir uma casa. Então assim, o personagem do livro lá chama-se Ponte Pequena. Ele vai, antes de tudo, de fazer essa construção, assim como vocês, engenheiros, arquitetos, tecnólogos, né? Técnicos de edificações, vocês vão examinar o local da construção.
É preciso conhecer o terreno sobre o qual vai se construir. Ah, mas eu não quero fazer uma sondagem. Então, faz uma investigação nas casas vizinhas. O professor meu também falava sobre construção de edifícios. Ele falava, vai investigar as casas vizinhas, como foi o tipo de fundação. Né? Se foi sapata, se os caras fizeram broca, se foi profundo, que aí você puxa, se eles fizeram profundo, eu vou ter que fazer uma sondagem. Ah não, pessoal, todo mundo aqui usou sapata corrida para fazer esses sobrados, não teve problema nenhum. Então eu faço a sapata, né? Tem que se informar. Mas o ideal é fazer uma sondagem, no mínimo 2 pontos para você ter o perfil do solo. Então o solo ele pode ser rochoso, arenoso, pode ser pantanoso, pode ser argiloso. As condições, né, para a construção de uma obra vão variar de acordo com o solo, porque cada tipo de material tem as suas características mecânicas, tá bom? Então, assim, as características de um solo não podem ser descobertas pelo aspecto visual. Você vai lá no terreninho e fala, nossa, que é lindo, é tudo verdinho, a graminha aqui que eu vou construir. Não, porque às vezes abaixo daquela grama, o buraco é mais fundo. Então você pode estar lá, né? Você pode ter depois desse solo com a graminha aqui, ó, pode ter uma areia, uma argila, um lodo, que aí lascou tudo, uma areia, argila e pedregulho, né? Uma rocha, olha esse aqui, ó, quantas camadas diferentes, né? Pode ser um trecho de deslize, inclinado, areia que vai deslizar, tá? Então uma camada de areia pode encobrir a argila. E uma camada de lodo sobre a areia pode encobrir a rocha. Você não sabe. Então o solo ele pode ser composto, né, de blocos rochosos de dimensões superiores a 20 centímetros, seixos entre 20 e 7,6 centímetros, pedregulhos, areia e argila. Aí é que mora o perigo. Porque as argilas são compostas de grãos extremamente finos, redondinhos de dimensões inferiores a 0,005 milímetros. Elas podem concentrar muita água. Né? Lembra daquela propriedade de área superficial. Tá? As argilhas, elas são impermeáveis, porque elas estão mais grudadinhas. Plástica, porque elas são mais redondinhas. E dotadas de coesão, porque elas estão lá, elas conseguem se aderir. Tudo bem? Então, se eu pegar uma proveta aí com um cone, né, com um funil, eu colocar a argila, que aqui é um funil, né, e uma proveta, e colocar uma camada de água, vai demorar muito tempo para essa água passar para cá. A areia não, por ter os grãos, vamos dizer, chanfrados e encaixados, tem vazios. Então, você põe lá, a água rapidinho passa. O que significa, se eu colocar uma fundação sobre camada de areia, vai descer e vai parar. É rápido o recalque, não acontece nada na construção. Tá? Então vamos entender a influência da água nesses solos. Então a água desempenha um papel importante nas características dos solos e da sua resistência. No caso da argila, que é o que mais pega. Então sabe-se que uma argila seca ela é friável, isto é, ela quebra-se com facilidade. E uma argila úmida é plástica e deformável. Então vamos entender o seguinte, se eu tivesse um terreno que fosse constantemente, não pegasse água, não pegasse nada, minha fundação, meu solo extremamente rígido, eu podia colocar a fundação não muito profunda e a construção ia ser perfeita. Mas como você tem a contribuição do lençol freático, que sobe e desce, você tem as chuvas, e as alterações de solo, quando se constrói no vizinho, também. Então assim, se eu tenho uma saturação com água, aquela argila, ela vai perder aquela plasticidade e ela vai se deformar. Então, a mesma carga numa situação de uma argila rígida e seca, né, onde esse solo suporta, se a argila está úmida, ela vai se deformar por uma mesma carga. Aí é que ocorrem os recalques. Então, vamos entender. Quando se encharca um solo com água, a resistência do mesmo é diminuída, podendo provocar recalques. Então a gente tem aqui uma casinha, tá? Fundações sapatas corridas. Se eu tenho um nível de água aqui dessa represazinha aqui, desse riozinho, vamos dizer assim, desse córrego baixo, aqui eu tenho uma argila rígida, seca. A fundação está plena.
não tem recalque. Mas se esse nível sobe, aqui tem uma saturação de água, né? A argila torna-se plástica. E a carga que está aqui, ela vai empurrando essa argila, dando esse recalque diferencial, porque o outro lado, cuja umidade é constante da argila, não vai descer. Pode ser o contrário também. De repente você fez essa fundação aqui adequada por uma argila plástica. Tá? Aí vão lá e aterram o lago para construir uma outra obra. Aqui a água vai se expulsar. E também vai acontecer a mesma coisa, aí vai ter recalque diferencial. Ou quando de repente abaixa o nível, ela vai também ter uma retração e vai dar recalque. Tá? Então, essa é uma causa bastante frequente de fissuras das construções. Este efeito é tanto maior quanto mais argiloso for o solo, como por exemplo camadas turvas. Então, a água pode ainda provocar deslizamentos e desmoronamentos em taludes como decorrência de diminuição da resistência do solo. Tenham paciência que esse vídeo hoje ele é longo, porque tem uma teoria para depois eu entrar e vocês entenderem o que aconteceu nesses sobrados. Tá? Então, um solo, vamos aqui, ó, então vamos voltar aqui. Então, a gente tem essa sapatinha aqui, como se fosse esse cilindro distribuindo carga nessa argila saturada. Então, um solo saturado de umidade é um esqueleto sólido dentro da água. Então, vamos ver que o solo está lá, um esqueletinho segurando lá a fundação, tá bom? Com os bracinhos dele assim. Então, uma certa parte da carga que o solo suporta é absorvida pelo esqueleto sólido e a outra parte por essa água. Isso é chamado de pressão neutra. Quer dizer, então se eu tenho um solo, vamos supor que eu tivesse dois solos, duas paredes dos lados assim, de 5 metros de profundidade, aquele solo com aquela água, e eu fizesse a fundação, a minha água ia ser impedida de sair. Então, meu solo tem uma certa resistência X, que a água está confinada. Então, eu tenho um esqueleto que parte é absorvida. Eu tenho uma carga que parte é absorvida pelo solo e parte pelo esse líquido, porque não tem para onde ele sair, extravasar. Tá? Logo que se permite a água escapar. Então, a minha parede está lá. Eu abri uma torneirinha, a água conseguiu sair. Essa torneirinha que eu estou abrindo, às vezes é uma construção do lado que está sendo feita. Está sendo escavado em 5 subsolos. Como já peguei isso, né? A casa do lado trincou. Por quê? A minha torneirinha foi aberta de um dos lados. A água que estava lá, pressionadinha, tá? pela sapata da casa, ou pela sapata até de um prédio mesmo. Isso aí aconteceu, de um prédio descer, lá na rua Cunhagal, né? Que eu fui ver isso aí. Porque construído do lado. O que aconteceu? Abri a torneirinha, a água foi para essa escavação de 5 subsolos, bombearam para fora. Então, a água que estava confinada de presa, ela desceu e a fundação veio ao chão. Então, assim, é o que está escrito aqui. Logo que se permite a água escapar, o esqueleto sólido se comprime, porque é só o coitado que está segurando, só os grãos de argila, que a água não está mais contribuindo, aumentando a carga suportada pelo esqueleto. Aí ele dá uma arriada, né? Finalmente, após muito tempo, até séculos, a água não suportará mais a pressão e o solo estará adensado. A velocidade de adensamento depende da facilidade com que a água possa escapar ou escoar. Às vezes pode ser que está lá aquele solo com aquela água e a carga está ali. E ela vai saindo bem devagar, durante anos, e vai tendo recalque diferencial bem lentamente durante anos, como pode acontecer tudo de uma única vez, dependendo de que for feito em volta de construção, que tira aquela água. Então, essa facilidade é tanto maior quanto mais permeável for o terreno. Então, outra situação. Solos diferentes ou solos iguais, quando submetidos a pressões diferentes, não se comportam da mesma maneira. Então, assim, eu vou explicar isso aqui e vou explicar esse desenho. Quando as cargas que as fundações transmitem aos solos não são bem equilibradas, aparecem recalques diferenciais que geram uma série de inconvenientes. Então aqui, ó, eu tenho uma sapata, vamos supor que essa caixa é uma sapata, né? Eu tenho uma certa área de contato com a areia. O pessoal sentou em cima, desceu, a carga atuante, desceu e parou. Mas aqui eu tenho um caso, né? O pessoal, a mesma coisa, a mesma área de contato. Na argila, desce um pouco mais, porque ela é mais deformável. Mas vamos supor, se eu tenho... de repente eu fiz um pilar que tem 20 toneladas, outro pilar também
tem 20. Ah, mas se eu não fizer da mesma área e concentrar, o recálculo vai ser maior. É por isso que quando a gente calculava na faculdade, as fundações de sapatas tinham tamanhos diferentes, às vezes. Por causa da carga atuante, por causa da mesma característica do solo naquela sondagem, naquele ponto daquela sapata. Tá bom? Então, a argila se deforma lentamente. A deformação é tanto maior, quanto maior a quantidade de água ela contiver e quanto maior for a carga sobre ela aplicada. Agora, se tem situações no mesmo terreno de areia e argila, essa vai descer mais lentamente e vai ter o recálculo, porque essa areia desce rapidinho, mas a argila vai descendo devagarzinho. Então, às vezes, numa fundação de um prédio, se eu tenho uma área que é areia, a outra que é argila, às vezes aquela fundação está em argila, ou se faz mais profunda, ou faz uma sapata muito maior para compensar o recalque, né? Ficar parecido com a da areia e não ter recalques diferenciais. Porque a areia se deforma depressa, tanto mais quanto maior for a carga sobre ela aplicada. A argila é mais lenta. Por isso que a Torre de Pisa ela tombou, porque metade da fundação era sobre argila e outra metade era sobre areia em camadas profundas. E ninguém sabia, porque o Da Vinci não fez sondagem, né? Tá acabando. Medida das características do solo no laboratório. É importante você conhecer, quando faz uma sondagem, mandar analisar o solo, a sua granulometria, por causa dessas questões de saída da água, o teor de umidade também é importante, o peso específico do solo, o limite de liquidez e de plasticidade e a permeabilidade e capilaridade. O aspecto e a consistência do solo é importante, e em particular dos que contêm argila, variando de uma maneira muito nítida, conforme a quantidade de água que retém, né? Então, considerando-se em particular 4 estados, o líquido, o plástico, o semissólido e o sólido. Vamos ver esse desenho aqui, ó. Então tem um cara andando, né? O cara está lá morando lá no Pantanal, né? Tinha uma cidade que uma vez eu fui visitar, ela chamava Sinop. Ela já está super desenvolvida. Eu fui nos anos 80 com a minha mãe e com meu pai, né? Então, na época de chuva, o pessoal apelidava de sinolama, porque você pisava, eu afundei 15 centímetros na lama. E na época de seca era sinopó, porque era tudo seco e era só o pó naquela cidade. Então a gente tem aqui estado líquido, o cara está pisando, está afundando. O estado limite de liquidez plástico, né, consegue andar, mas dá aquela pequena compressão e se estabiliza. Isso é no limite de rigidez, que é sólido. Então, conforme a umidade vai descendo do solo, esse solo vai se tornando mais rígido, mais resistente. Então, com muita água, o solo apresenta como um líquido ou lama. Então, a fundação tem que ser profunda, uma turfa. Com menos água, o solo é plástico, mas não líquido, sem um aspecto de lama. E com menos água, ainda o solo se torna sólido. Esse aumento do volume pode ser suficiente, às vezes, quando absorve água, né, para erguer um prédio, especialmente em países naturalmente secos, quando acidentalmente ocorre um umedecimento do solo ou quando as situações se opuserem à evaporação da água. Quando a pressão causada pela fundação for suficiente para seu preenchimento, esse não ocorre, não chega a ocorrer. É preferível, nesse caso, projetar as fundações profundas, bastante carregadas e que se não opõem à evaporação. Outra coisa, se você tem uma camada de solo, né, aonde você tem essa questão da deformabilidade muito grande, então, melhor fazer uma invariação de umidade, mas você vai fazer uma fundação profunda. Se for uma fundação rasa, a tendência é descer, tá bom? E se o prédio for construído, se você tiver turfas, aí você esquece, que isso é uma gelatina. O que é a turfa? É um material de origem vegetal, parcialmente decomposto, né, encontrado em camadas, geralmente em regiões pantanosas e também sobre montanhas, turfas e altitudes. Tá bom? Aqui, ó, típicos figuras de livro, né? Recalque diferencial por falta de homogeneidade do solo. Aqui só areia, aqui camada de areia, argila e areia. O bulbo de tensões chegou aqui embaixo, empurrou essa argila e teve um recalque, desceu aqui, trincas inclinadas a 45 graus. Recalque diferenciado por rebaixamento do solo, aquilo que eu expliquei antes para vocês da contribuição da água. Antes de fazer uma obra do lado, quando esse terreno era reto, o nível de água era aqui em cima.
Beleza, tinha equilíbrio da argila, estava lá bonitinha. A partir do momento que fizeram uma escavação, que abriu a torneirinha das paredes, a água saiu e o nível de água desceu. Aqui, o sólido, que você tinha aquela contribuição da pressão neutra, sumiu, é só o esqueleto do sólido, desceu e não aguentou a carga. Tá? Aqui é uma fissura típica, ó, de recalque ao longo de uma construção. Se quando um pilar só desce, acontece isso aqui. Desceu, trincas a 45 graus, tá? Mas isso acontece em todos os andares, gente. Não é só no primeiro, não. Tá bom? E aqui é um caso quando você tem uma árvore do lado. Pode ser que a árvore viva chupa a água, você plantou uma árvore, ela começa a crescer, vai raiz por baixo da casa. Ela começa a absorver aquela água do solo, ocorre o que? Um adensamento, né? Some a pressão neutra. Pode ser o contrário. Você construiu, tinha árvore, você foi lá e cortou a árvore, aquela raiz é enorme, está ali embaixo da casa, a árvore apodrece, o solo desce. Eu peguei um caso como esse na Rua Augusta também. Indicador de recalque. Recalque, quando no meio de parede, é sempre a 45 graus. Quando você tem uma situação como essa, isso é deformação de viga. Não confundam com recalque. As trincas conversam com a gente, tá bom? Essa situação para vocês entenderem essas casinhas no Guarujá. Em casos de situações de areia. Então, quando se caminha em uma praia, a areia comprimida pelo pé sobe de cada lado e o pé se afunda. É como se fosse uma sapata. Veio a carga, a areia desce e para e está estável. Tá? Mas a uma certa profundidade, o pé para, a capacidade de carga aumentou, como no caso de uma sapata colocada mais profundamente. Tá aqui, ó, uma fase profunda, vai lá e pá. Nós consideramos aqui um solo homogêneo para simplificar as coisas, como se fosse só areia. Tá? Na realidade, ele não é assim, né? Normalmente é formado por camadas naturais diferentes. Quando a resistência das camadas aumenta com a profundidade, vai tudo bem. De repente, tem lá, só areia, 20 metros de profundidade de areia. Ótimo, não vai acontecer nada com o seu prédio. Mas quando, de repente, você tem 3 metros de areia, depois vem argila turfosa, como situações de praia, Santos, né? Alguns trechos do Guarujá, tem um solo, camadas de turfa, camadas de areia. Camadas de turfa, camadas de areia. Né? Mas quando uma camada mais resistente repousa sobre uma camada menos resistente, é coisa diferente. Tá aqui, ó, areia sobre argila mole. Pode-se formar sobre a sapata um puncionamento e a rolha de areia, por exemplo, penetra verticalmente na argila. Então eu tenho aqui, a hora que desce essa sapata, parou, mas eu tenho uma argila para baixo, essa rolha aqui empurra. E isso pode empurrar, inclusive, a água que está aqui nessa argila mole, expulsando ela. Aí o esqueletinho tem que suportar, mas ele não vai suportar, né? No caso em que a camada inferior é construída de vasa ou argila muito mole, pode-se evitar o puncionamento dando a sapata uma dimensão transversal maior, pelo menos igual a 1/4 da espessura da camada superior. Se essa condição não pode ser preenchida, é necessário então atravessar essa camada mole e fazer a fundação descer até uma camada muito mais resistente. Às vezes tem que fazer um estaqueamento, passando essa argila mole para chegar de novo numa camada resistente, como uma areia ou uma rocha. Então, às vezes, essa casinha lá de 2 andares, de 8 metros de altura, 7, a fundação tem 20, de tão ruim que é o solo, porque tem que pegar a camada boa, camada ruim e camada boa de novo, senão vai ter recalque. Então, agora sim eu vou explicar o que aconteceu nessa casa, que é exatamente isso, que era argila. E não suportou, porque eram brocas rasas que foram feitas, tá? Então, esse predinho aqui é na Enseada, esse condomínio já está arrumado, faz muito tempo, mas faz 10 anos atrás. Então, eu posso falar à vontade, já passou, eu posso falar à vontade. Né? Então, aqui o condomínio, super bonitinho, são casas no fundo, casas na frente. Aqui é um típico caso que esse lado não aconteceu nada, esse lado não aconteceu nada, e aqui aconteceu tudo que podia acontecer. Quer dizer, no mesmo terreno, solos diferentes. O cara não fez sondagem, só pode ter sido. Né?
Então, aqui que é a entrada do condomínio, tipo estilo italiano, né? A gente apelidou lá no escritório de Vila dos Chaves, né? Tudo muito bonitinho, sobradinho. Aqui está a entrada, né? Aqui é outra, desculpa, aqui é do fundo para frente e aqui é da frente para o fundo, onde você vê os outros sobradinhos com florzinha, banquinho, tudo iluminado. Aqui a gente tem o desenho feito no Word, né? Mostrando as casas, tal. Nós temos as casas C1 a C10. Então, Vistori, então, o que foi feito na época, né? Eu e o Gabriel Oliveira. Então, a inspeção se restringiu como segue. Nós fizemos inspeções nas casas C1 a C2, que eu vou mostrar fotografias, a área externa da fachada principal e posterior dessas casas, e execução de prospecção em uma das fundações na casa C3, que essa casa foi a que mais teve recalque por causa da quantidade de trincas, tá? Critérios adotados, né? Foram empregados nessa vistoria 2 tipos de procedimentos para o levantamento e registro das anomalias ou fenômenos patológicos. Primeiro, inspeção in loco, né? Visualmente, a partir do andar térreo até a cobertura pelas fachadas. E fomos fazer a inspeção das casas C1 a C5, pois essas apresentavam maior quantidade de fissuras, né? Por sua vez, as casas C2 e C5 foram reformadas recentemente, então dá para ver se tinha trinca, mas a gente entrou também, tá? Os resultados das inspeções nós estamos em desenhos, desenhei parede por parede da casa, indiquei onde a trinca começava, onde ela terminava, qual era a abertura. O laudo foi bem grande mesmo, né? E abrimos janelas de inspeção nos revestimentos para provar para os moradores que a trinca não era só na argamassa, vinha do bloco, do recalque, ok? Então tá aqui, ó. Então vamos lá. Então a gente tem aqui, ó, trincas inclinadas do tipo escadas, acompanhando provavelmente as juntas e assentamentos dos blocos, e em alguns casos rompendo esses blocos, tá vendo aqui, ó? Aqui inclinadinha, de recalque, porque aqui que desceu na casa C1, tá? E aqui na casa C2 e C3. Outro caso aqui, ó, trincas inclinadas, aqui desceu entre a casa C3 e a C2, que é onde mais aconteceu o problema. Aqui, uma outra vista da fachada voltada para o corredor interno, né? Também, ó, trincas inclinadas, escadinha, aqui desceu, ela reagiu ao contrário, as trincas ocorreram assim, tá? Outra coisa, ó, da casa C4, ó, inclinadinhas também, as trincas vão aqui inclinadas, vão para cá. Aqui é na divisa entre a C4 e a C3 que aconteceu o maior recalque. Foi aí que eu abri uma fundação, por causa dessa rachadura, não é nem trinca, isso é uma rachadura. Tanto olhando na fachada posterior do fundo, quanto olhando de perto, e eu também olhando pelos corredores, né? Aqui é a vista da fachada do corredor, ó, que é oposta a esta fachada, tá? Ó, a trinca foi bem feia mesmo nessa região. Aqui olhando, eu estava da casa de frente, olhando para a fissura, para vocês verem o que aconteceu de trincas, ok? Aqui são as fachadas posteriores das casas C1 a C5, mostrando que a casa desceu e destacou-se do muro. Ó, rompeu aqui. A mesma coisa aqui. Outra casa aqui, ó, C3, divisa entre C3 e C4 da fachada posterior, do fundo. Também, ó, olha o tamanho da trinca. Você vê que abriu, aqui foi para cá, porque aqui a abertura está maior aqui, né, e aqui ela começa a diminuir, nesse sentido que foi. Porque você não via afundamento do chão aqui também. Aqui é a mesma coisa, ó, tá? Entre a C6 e a C7, a casa 7. Aqui a fachada posterior também trincou aqui e aqui também. Aqui são fissuras horizontais, onde teve o destacamento da laje com a alvenaria, ok? Aqui é datação térmica, nem vou comentar, tá com 8, né? Isso não, mas também tive que levantar, né? Aqui também é a mesma coisa, tá? Aqui é o desenho típico, então eu peguei todas aquelas trincas que a gente passou, desenhou direitinho para entender, né? Então o que a gente entende? Aqui é a casa C1, C2, C3, C4, C5. Então, essa região onde tinha mais trinca, entende-se o quê? Que essa fundação desceu, essa parte aqui desceu mais. E aqui também, que a gente tem bastante trincas nesse sentido, aqui desceu mais também. Então, o recalque ele foi diferencial. Nesta região é que o solo provavelmente era diferente. Eu não sei se era diferente ou se não era.
porque não tem a sondagem, né? E eu só abri mesmo a fundação para saber o tipo de fundação que era e como que eu ia sugerir um reforço. Não adianta eu consertar as trincas se eu não resolvo a questão do reforço da fundação. Né? Aqui a fachada frontal, né? Você vê que é para cá que desceu, na casa C1, né? Indicando deslocamento nesse sentido. E as vistorias internas, né? Então aqui, ó, aqui é no dormitório da casa C1, você vê trincas inclinadas, aqui ó, trincas inclinadas, acompanhando a escadinha, quer dizer, aqui que desceu, o canto da construção, aqui uma outra vista, dormitório 2 da casa C1, aqui é embaixo desse quarto, tá? Embaixo. Na sala, tá vendo? Ó, você vê que desceu, esse canto desceu, tá? Aqui também, ó, trinca inclinada na divisa, a parede divisa entre a C2 e a C3, né? Olha essa porta, olha que desceu também a casa. Se você olhar aqui em cima, esse batente ele ficou torto, que um lado, né, desceu mais que o outro. Então você olha de perto, ó, você vê um dente aqui, ó. E tudo isso aqui desceu, né? Chegou a recalque foi tanto dessa casa, desse trecho da casa C2 e C3, que o forro, aqui são poucas fotos, tem mais fotos do que isso, o forro chegou a soltar da parede, né? E aqui chegou a trincar uma parede transversal interna no corredor, chegou a trincar aqui, ó, também, tá? Aqui são trincas inclinadas, internas do dormitório 2, né? Entre o dormitório 2 e 1, aqui também, ó, tudo interno, aqui é a fachada do corredor, essa região que estou passando o laser, tá? Janelas de inspeção, vou mostrar algumas. A janela J2, a gente abriu uma janela aqui. Olha que abrimos a janela, é nítido, ó, a trinca de recalque. Quer dizer, rompeu o bloco. Então, olha, moradores, é recalque, não é do revestimento. Os blocos estão rompidos e na direção central dessas fileiras de casas. Aqui é a mesma coisa, né? Aqui, aí eu umedeci, né? Jogamos uma água para aparecer melhor as fissuras também. Aqui uma outra janela, aqui a janela também, ó, abrimos essa outra janela J4, aqui chegou, ó, tá vendo que acompanha a escadinha, ó, rompeu, né, bem na junta de assentamento. Outra janela J1 na fachada frontal, olha que eu abri, ó, nas juntas de assentamento também rompeu, né, e foi indo. Abri uma fundação. Um cara super mega power equipado, pedreiro que o condomínio me pediu, que eu pedi para eles, né? Totalmente equipado por todos os EPIs. Ele quebrou o piso. E que a hora que ele abriu, qual é a surpresa? Baldrames, né? Sapatas moldadas em loco. E a água já estava assim, logo em cima. O que a gente entende? Que em frente construíram um prédio. Com as construções do lado, essa água tinha uma variação, né? Ficava variando muito. Conforme chovia, aumentava o nível. Aí descia, secava, abaixava o nível. Quer dizer, e uma argila preta, né? Uma argila preta. Então, assim, o coitadinho do esqueleto do solo não suportava isso. Estão ocorrendo esses recalques. Nesta região do condomínio, ali era mais concentrado ter argila do que os outros trechos que provavelmente era só areia. Tá? E o que era mais agravante, né? Você vê o piso da sala e um vazio aqui, ó. Isso dá medo, né? Ontem eu saí com um aluno que eu mostrei isso, o cara falou, nossa, a hora que eu vi isso eu fiquei morrendo de medo. Isso daí, esse vazio aqui, quer dizer, é um piso vagabundo que podia trincar e romper, né? E o pessoal afundar o piso, né? Eu pedi para fazer enchimento de solo-cimento, bombear solo-cimento, certo? Aí eu desenhei o baldrame, como que era, né? Peguei as medidas para entender, né? As brocas montadas em loco, o tamanho dos baldrames, peguei as medidas, tudo certinho, né? O diagnóstico foi esse, né? Os recalques, eu não vou ler isso aqui, senão vai demorar muito tempo, mas dá uma lida, eu vou deixar aqui vocês leem com mais calma, tá? Tudo explicando, então assim, ó, né? Falhas podem ser, né? Ó, tipo de solo, a mudança de lençol freático, o tipo de fundação, se é direta ou profunda, a interferência de construções vizinhas, formato da placa carregada, como é o caso de argilas orgânicas turfosas, muito mole e preta, no caso dessa região do Guarujá, né?
Entendemos o quê? Que essas deformações diferenciais são ocasionadas e que pode ser associado ao caso em questão, as falhas inerentes ao dimensionamento do projeto de fundação ou erros nos resultados de sondagem, se é que teve sondagem, eu acredito que não. Assim como na execução dessas fundações. Então, o mencionado pesquisador, o Ernst Thomas, ainda relata que, no caso de solos fofos e moles, os recalques são basicamente provenientes da redução do volume, foi o que eu expliquei para vocês, né? Desceu a aguinha, o esqueleto do solo não aguentou, já que a água presente no bulbos e tensões das fundações tenderá a percolar para regiões sujeitas a pressões menores, ela vai expulsando e vai descendo, né? E exatamente isso. O que a gente sugeriu? Sugeri fazer um reforço com estacas de reação. Essas estacas de reações, é como você abrisse a fundação, colocasse pequenos corpos de prova de 50, né, dando com um macaco, pode ser um macaco de caminhão de 20 toneladas, você vai empurrando segmento por segmento, a hora que da nega, que a construção quer levantar, é a hora que você para. Né? Então é exatamente assim. Mas para fazer isso, eu tinha que primeiro escavar, fazer um reforço do meu baldrame para suportar, não podia romper o baldrame. Então, pedi para fazer um reforço primeiro, aqui a estaca existente, um reforço para poder suportar esse levante, né? Aí você põe um macaco e vai empurrando segmento por segmento. Tá ok? Aí eu ponho aqui, ó. Coloco o macaco. A hora que eu empurrei tudo, consegui chegar, eu tiro o macaco, ponho essa peça aqui, ó, de novo, que é como se fosse um alargamento, né? uma transferência uma transição, um bloquinho de transição, ponho o macaco de novo, empurro, aí eu vou preenchendo com segmentos de concreto sobre a consola que eu consegui dar uma erguida. Encunho aqui embaixo, aí eu solto o macaco. Não adianta eu só colocar e esperar. Se eu não fizer esse de empurrar e colocar esses segmentos para travar e para tirar o macaco, se eu não fizer isso, só vai funcionar essa fundação na hora que a construção começar a descer. Não pode. Você tem que subir mesmo, empurrar, né? É a empresa especializada que faz isso, e empurrar para você colocar esses segmentos para conseguir transferir a carga da casa a hora que você tira o macaco. Tá? Então, isso aqui é o desenho do lado, tá vendo? Esses segmentos aqui, desse jeito. Aí você dá põe grauteia, tira o macaco e está pronto o reforço. Já fiz isso em caixas d'água que tombaram, já fiz isso em casa. Né? Você tem um monte de bibliografia por aí para vocês estudarem melhor. São as estacas de reação. E os blocos que romperam de alvenaria? Eu pedi fazer uma costura, né? Cortava o bloco, colocava uma barra de aço e grauteava, para poder costurar a construção novamente, tá? Então, lembrando, solos de turfa, perigo, você tem que fazer fundação profunda. Solos argilosos, tem que fazer fundação profunda. Você só consegue saber quando você faz uma sondagem. Pelo menos, atende o mínimo de norma para a quantidade de sondagem. Um terreninho de 10 por 25, pelo menos 2, 3 pontos de sondagem. Melhor gastar na sondagem do que gastar depois no reforço e no reparo de uma casa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado esse vídeo, tenham entendido, tentei explicar da maneira mais clara possível esse estudo de caso, tá? E ó, deixa o like lá. Semana que vem tem outro estudo de caso, mais rapidinho também. Eu agradeço o pessoal lá da minha equipe, que me ajuda bastante lá na Totem, e principalmente o engenheiro Caio Pasqualini Menezes, que vai fazer uma edição desse vídeo e pôr para mim lá no YouTube. Ó. Não esquece dos comentários que vocês querem. Eu queria uma sugestão de vocês também, o que eu poderia falar, tá bom? O que vocês queriam aprender? Eu quero sugestões que eu pesquiso e faço para vocês, porque eu tenho muito estudo de caso, afinal de contas eu trabalho com isso, com patologia das construções, desde que eu me formei até agora. Eu vou falar, porque é muito tempo que eu me formei atrás, não quero divulgar a minha idade, tá bom? Mas vai mais de 20 anos, tá? Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.